O básico sobre a iluminação do cinema, você pode vir aqui nesse símbolo de uma lâmpada e você tem alguns modos aqui de criar luzes. Por exemplo, quando você não tem luz nenhuma, ele tem o Default Light. Se eu vir aqui e fizer um render, essa vai ser a iluminação padrão, a Default. Se você não quiser ela, você pode clicar aqui no botão do Render Settings, onde a gente configura os itens de renderização, e aqui em Options você tem a opção Default Light. Se você desligar ela e fizer outro render, você não vai ver nada. Mas se você deixar ligado e depois criar uma luz, ela se desabilita sozinha. Então, no momento que eu criar uma nova luz, por exemplo, essa daqui, só clicando em cima, e mover ela de lugar, deixa eu só vir aqui no display e botar o Ground Shading Lines, assim eu consigo ver as sombras na iluminação ao mesmo tempo. E agora, conforme eu vou modificando a posição dessa luz, ele vai iluminando a cena diferente. Então, por exemplo, vou colocar aqui desse lado, aqui para baixo, e fazer um render. Agora a gente vê que tem uma luz daquela direção. E se eu clicar nela, eu tenho aqui embaixo várias opções para modificar a luz. Na aba General é onde a gente pode mudar, por exemplo, o tom da luz. Se eu quiser botar uma cor amarelada. Ou reduzir, por exemplo, a intensidade para ela ficar bem mais fraca. A gente pode perceber que ela não tem uma projeção de sombra aqui na parte de baixo. Eu vou voltar a intensidade a ser 100 e diminuir um pouco essa coloração. Aqui na aba Shadow, que é a mesma coisa que vinha aqui nessa aba também, a gente tem 3 tipos de sombra. Eu vou escolher primeiro o Shadow Map Soft. Então, se eu colocar essa opção e fazer um render, a gente percebe que tem umas sombras bem suaves aqui. Se eu mudar para o modo Ray Trace Hard, a gente vai ter umas sombras muito mais definidas ali. E o modo área, ele tenta fazer uma iluminação um pouco mais realista. Então, próximo da base, ele vai ser mais denso. E à medida que ele vai se distanciando, ele vai ficando mais desfocado. Vou voltar para o Shadow Map Soft. Aqui embaixo a gente tem um botão útil chamado Ambient Illumination, que se você liga ele, ele cria uma luz vindo de todo lugar, que é mais como se fosse uma luz de preenchimento, né? A gente tem outros modos de luz, em vez de Omni, que é para todo lado, a gente tem o modo Spot, onde a nossa luz vai criar um foco. Então, se eu mover agora a luz, posso criar um foco de luz naquele hidrante. Então, eu vou tentar posicionar ela um pouco melhor. Ok? E agora, se eu fizer um novo render, a gente tem tipo uma luz de teatro, né, focada ali nos objetos. Além do modo Spot, a gente também tem o modo Infinity, que é só a direção da luz, como se fosse uma luz infinita vindo do Sol. Então vai iluminar a cena toda. E o modo Área, que tenta imitar tipo uma janela, né, ou uma abertura grande por onde passa a iluminação. Você pode escolher os itens que essa luz vai iluminar. Por exemplo, eu vou desligar todas as opções. E se eu fizer um render, a gente vai ver tudo escuro. Se eu ligar só o Diffuse, isso vai iluminar só a cor. E se eu ligar o especular, ele vai colocar o reflexo da luz também, fazendo esse pequeno brilho que tem aqui, tanto nos metais, né, quanto ali na maçã. Esse GI Illumination é quando a gente for dar uma olhada em Global Illumination. E a gente tem alguns outros detalhes aqui na aba Details. Eu vou voltar a minha luz a ser o modo Omni. Deixa eu só zerar as rotações dela. Posição também. É só botar ela um pouco aqui para cima e um pouco para frente. Na aba Details, a gente pode aumentar e diminuir o contraste do render. Por exemplo, vou fazer um render. E se eu aumentar o contraste, por exemplo, para 100% e fazer outro render, a gente consegue ver a diferença na transição ali da sombra da parte mais clara para a parte mais escura. Vou voltar a ser 0%. E o item Fall Off é quando você quer limitar a tua cena, porque quando você está com o modo None, essa luz está afetando com a intensidade de 100% toda a cena. Se você mudar para o modo Inverse Square, ele vai criar uma área onde vai ser mais iluminado quem estiver perto da luz do que quem está longe da luz. Isso fica também mais realista, como o próprio nome lhe diz. Você pode aumentar e diminuir
o alcance da luz na opção Decay, ou usando esses iconezinhos laranjas. E assim a gente cria um foco de luz um pouco mais realista.